Ciao ragazzi, buongiorno, aqui é a Prof. Carmen falando, tudo bom? Então, pessoal, hoje eu vim trazer para vocês uma pergunta. Vocês sabem quais são os principais verbos em italiano? Se ainda não, eu vou apresentar eles para vocês agora. Pega o papel e a caneta e anota aí. Então, o primeiro verbo que nós vamos ver em italiano é o verbo essere. O verbo essere, ele é nosso verbo ser e estar, ok? Então, um exemplo para vocês. Io sono felice. Eu estou dizendo que eu sou feliz ou então eu estou feliz, ok? O segundo verbo, pessoal, o verbo avere, que é no sentido de possuir. Então, se é sentido de possuir, tem que ser algo que eu fale que seja meu ou que eu indique para alguém em alguma pergunta que seja da pessoa. Por exemplo, io ho un cane. Eu tenho um cachorro. Cachorro é propriedade minha. Terceiro verbo fare. Io faccio la professoressa. Eu posso usar esse verbo no momento que eu quero dizer da minha profissão também. Eu faço a minha profissão. Outro verbo, pessoal, o verbo potere, ele é um verbo modal, ou seja, é necessário ter ele seguido de um verbo no infinitivo. Exemplo, io posso fare il compito, ou seja, eu posso fazer o tema. Outro verbo modal é o verbo volere, que é o verbo querer. De novo, io voglio stare con te. Eu quero estar contigo, então quero estar. Verbo modal seguido do verbo no infinitivo. E terceiro verbo modal é o verbo dovere, que é o dever. Io devo fare la spesa. Numa tradução literal, é eu devo fazer as compras, mas nós falamos eu tenho que fazer tal coisa. Então, na tradução a gente vai dizer eu tenho que fazer as compras, ok? Io devo fare la spesa. E, por último, o verbo stare, que a gente vai usar numa pergunta. Come stai? Estou bene. Então, o verbo stare, ele é um verbo que ele vai aparecer em pergunta, aparecer na pergunta, se usa na resposta. E o verbo vedere, que é o verbo ver. Io mi vedo nello specchio. Então, eu me vejo no espelho. E aí, gostaram dos verbos? Então, se você gostou, curte e compartilha com quem ainda não conhece esses verbos. E, claro, deixe seu comentário ali abaixo. E se tiverem dúvidas, também que eu estarei respondendo. A presto!